Boa noite a todos, boa noite a todas. Nesse sábado, véspera de Páscoa, nós estamos aqui para fazer a nossa live. É uma honra, um orgulho enorme a gente receber nesse São Paulo em quarentena, nesse ao vivo de hoje, a melhor prefeita que essa cidade já teve, essa referência para todos nós, que é Luísa Erundina, deputada federal, minha companheira de partido, minha companheira de lutas, minha inspiração para todo mundo que defende as causas justas em São Paulo e no Brasil. Esse nosso bate-papo de hoje, nós temos feito aí toda noite uma conversa diferente, hoje com a Luísa, para a gente conversar um pouco sobre o momento geral, o momento do país nessa crise do coronavírus, durante essa quarentena, mas também conversar sobre a cidade de São Paulo, né? Como tem se repercutido nas comunidades, nas periferias em São Paulo, como o povo paulistano também tem vivenciado o processo do coronavírus, a crise do coronavírus. Eu queria começar, Luísa, que está aí na quarentena dela, respeitando as orientações de saúde pública, ao contrário do presidente da República, que é um propagador de coronavírus, um desastre completo a forma como lida com a crise, como se comporta, o mau exemplo que dá. Nós assinamos juntos, Luísa, minha querida companheira, ontem um artigo para a Folha de São Paulo, com o título de Revolução Solidária. Escrevemos ele juntos, colocando algumas ideias, algumas propostas, iniciativas que o governo tem que tomar e, sobretudo, a importância do valor da solidariedade num momento tão grave como esse. Então, eu queria começar, Luísa, te pedindo para falar aqui, para quem está nos assistindo, sobre a importância da solidariedade e sobre propostas, sobre qual é o papel do poder público no momento de coronavírus, da crise sanitária mais grave do século XXI. Boa noite, Luísa, minha querida companheira. Uma satisfação estar aqui contigo. Boa noite, Guilherme. Eu quero também cumprimentar os internautas e as internautas que estão nos acompanhando. Para mim é uma enorme alegria, um orgulho de tê-lo como companheiro de partido, como meu amigo. E eu te admiro muito pelo teu compromisso real. Não é de hoje que você está na luta dos trabalhadores sem teto. Você está lá desde os 17 anos. Isso me orgulha, isso me dá muita esperança de que os nossos sonhos, os meus sonhos, que foram de uma vida inteira, de mudar esse país, de mudar o mundo. Eu não quero mudar só o Brasil, eu quero mudar o mundo, que é a perspectiva de quem se diz e quer, de fato, se comportar como socialista. E ver um jovem como você, engajado desde a tua juventude, praticamente a tua adolescência, e com uma coerência, com uma generosidade, com uma solidariedade que é admirável e nos ensina muito. E eu quero aproveitar essa oportunidade para te agradecer por isso. E você, como uma liderança que desponta com muita força, com muita competência, isso termina alimentando nossa esperança no momento de há poucas razões para se ter esperança. Nós estamos vivendo o momento de Páscoa, as vésperas do domingo de Páscoa, e a Páscoa é precedida pela paixão, né, pela paixão de Cristo, pela paixão, né, dos oprimidos, e, lamentavelmente, se estende até o domingo de Páscoa esse sentimento de dor, de sofrimento, né, de injustiça, e é preciso que pessoas como você, propostas como as que você vive, não é que você faz propostas no abstrato, você vive essas propostas. Isso alimenta a nossa esperança, nossa paciência, conseguir conviver com uma quarentena. Eu estou há mais de 15 dias em casa e devo ficar em casa. Faço através da internet, através do meu trabalho na Câmara, está se fazendo através de forma virtual. E o contato que eu tenho com muita gente, sobretudo na cidade de São Paulo, sobretudo servidores públicos com quem nós convivemos a vida toda, antes mesmo de ter sido prefeita, e eu faço o máximo que eu posso para marcar uma presença
nessa busca de saídas e nessa busca de certeza de que vai passar e vai passar um saldo de aprendizagens pessoal, a gente consiga, né, ter um resultado que vá para além das perdas enormes que temos tido. Então, eu estou muito contente de estar aqui, quero conversar com vocês, você e os que estão nos acompanhando, e dizer que mas é através de momentos como esses que a gente aprende, que a gente revisa nossas práticas, revisa nossos compromissos, que é um pouco aquilo que você coloca no artigo que assinamos, né, da página 3 da Folha, é o sentimento de solidariedade, é a revolução, e é uma revolução, né, como saídas para essa tragédia da pandemia e para outras realidades muito duras com que o povo de São Paulo, o povo do Brasil e o povo do mundo está sofrendo com o esgotamento desse modelo, né, de Estado, esse modelo de economia, esse modelo de sociedade, que precisa mudar radicalmente. E você mesmo diz, é preciso que a gente saia desse quadro, né, tão triste, tão sofrido, com algo que nos ensine a viver diferente, a viver de forma solidária, a viver priorizando aquilo que é, de fato, priorizar, que é o ser humano, é a igualdade de direitos, é a igualdade de oportunidades. Então, você está nos ensinando, né, pela forma como você vive, que você lida com o sofrimento humano, com as classes sociais mais pobres, mais excluídas, para que a gente possa, quem sabe, dar uma resposta que é aquela que Deus e a história esperam de nós. Obrigado, minha irmã. Obrigado pelas palavras. Para mim é um orgulho, uma honra enorme. Você é uma inspiração para toda uma geração de lutadores, de lutadoras. Vi aqui, eu estava vendo aqui nos comentários que estão passando, Cíntia Fiorini, Marco Sebastião, Eliane Romero, todo mundo dizendo a melhor prefeita que São Paulo já teve, a melhor prefeita que São Paulo já teve. Eu acho que se há algum consenso, lembrando aquela época, foi a gestão da Erundina, mas mais do que a melhor prefeita que São Paulo já teve, é um exemplo, é uma reserva ética da luta social, da política brasileira, da esquerda brasileira. Você falou, Luísa, dos caminhos. Eu acho que o que a gente tentou também expressar no nosso artigo ontem é que a sociedade não vai ser mais a mesma. E talvez essa tragédia seja um momento para a gente refletir os nossos caminhos enquanto sociedade, os nossos valores enquanto sociedade. Nós vivemos numa era, numa lógica do consumismo, do individualismo, da completa falta de empatia, é cada um por si, é uma verdadeira guerra, né? Uma selva de pedra, que são as nossas cidades, e é momento, de numa crise tão grave como essa, a gente exaltar a solidariedade. Porque se a gente é capaz de lidar com o coronavírus, é com cooperação. Nós estamos obrigados a ser solidários, ou é a solidariedade ou é a morte. E há ainda aqueles governantes que preferem ficar ao lado da morte. Mas o nosso caminho é a solidariedade, não só agora para lidar com a crise, mas para pensar o pós, para pensar que modelo de sociedade que a gente quer. A solidariedade como um gesto, mas também a solidariedade como um princípio norteador da sociedade, do tipo de Estado, né, de um modelo de Estado solidário, de uma verdadeira revolução solidária, que é o que nós defendemos, e que isso seja um legado dessa crise. Agora, a gente conversava antes, Luísa, de começar aqui, e você estava me contando das denúncias que tem recebido de vários profissionais da saúde aqui em São Paulo, né? O seu governo teve uma valorização incrível dos servidores públicos, da saúde, da educação, de todas as áreas, e não por acaso manteve, nos últimos 30 anos, uma relação estreita, política. Você que é assistente social, que também trabalhou no poder público como assistente social, aproveito aqui também para mandar um abração para a Muna Zen, nossa querida companheira, também assistente social. Sim,
as pessoas te procuram, porque construiu essa relação de longa data. E você estava dizendo que tem feito, os profissionais de saúde têm feito várias denúncias do descaso, de contaminação, inclusive de mortes. Seria muito importante, Luísa, para quem está nos assistindo, que você pudesse falar um pouco, transmitir, dar voz a essas denúncias dos profissionais da saúde sobre as condições de trabalho na saúde pública no município de São Paulo. Antes, porém, eu queria te dizer que os acertos do nosso governo se deveu exatamente a esse espírito de partilha, de solidariedade, de ação coletiva, que é o que você recomenda também. Quando você fala, né, na solidariedade comunitária, está colocado muito uma ênfase no sentido coletivo da vida, né, para que ela se dê de forma mais fraterna, de forma mais comunitária, de forma mais coletiva, que é isso uma marca de uma sociedade que se pretende verdadeiramente democrática e justa. E esse pessoal que me procura, e são muitos os que têm me procurado, que se sentem, inclusive, assim, sem interlocutores no governo, sem interlocutores que possam, né, enfrentar certos problemas que eles estão enfrentando. Eu recebi, inclusive, uma relação de nomes de auxiliares de enfermagem dos hospitais municipais, como o Hospital de Tatuapé, o Hospital de Campo Limpo, o Hospital Tia de Setúbal, o Hospital São Paulo, o Hospital Mandaqui, a Santa Casa de São Paulo, e grande parte deles foram construídos e equipados e mantidos em funcionamento no nosso governo, com Eduardo Jorge, que era o nosso secretário de Saúde, que fez uma revolução na saúde de São Paulo. E esses hospitais hoje conta sempre com um quadro de profissionais não só competentes, mas também dedicados, capazes de colocar em risco a própria vida para salvar outras vidas. E é isso que eles estão relatando. E uma dessas funcionárias, ela dizia assim, eu tô indo para a morte, porque as condições que ela e outros dispõem é exatamente quase certo que elas vão morrer, né, pelo contágio desse vírus que não tem escolha, o primeiro que aparece ele atinge, e eles trabalham nas piores condições, sem máscara, né, hospitalar, sem uma proteção que é adequada, é necessária, sobretudo nas UTIs. Teve um desses hospitais que recomendaram que eles usassem, os servidores usassem capa de chuva para poder se proteger dentro da UTI. E veja a situação, é uma calamidade, é um horror, é um verdadeiro horror o que esses servidores estão passando, e muitos deles perdendo a vida, né? E o Estado simplesmente faz propaganda. Eu nunca vi um governante como o governador de São Paulo aparecer tanto, como bastava um secretário para dar explicações. E por isso que realmente as pessoas terminam desacreditando ou terminam, né, não ouvindo as direitas. Então, é preciso cobrar dos governantes. Inclusive, o Hospital Universitário da USP é uma instituição que tem muitos recursos, tem de recursos vinculados ao orçamento do Estado, que não é pequeno. Não estou dizendo que eles não tenham problemas. Eu estive lá algumas vezes, tem um movimento muito forte lá de Butantã, que acompanha e que cobra, porque é uma comunidade atendida por aquele hospital. Ele tem 225 ou 28 leitos, 38 ocupados, estão ociosos, não recebem porque dizem que não tem pessoal suficiente, e não é verdade, é verdade porque eles não contrataram. Eles fizeram concurso em 2019, portanto, tem médicos, tem auxiliares de enfermagem, tem enfermagem selecionados, e eles não contratam, porque dizem, deve ser a tal do ajuste fiscal que eles fazem também lá, porque é um hospital mantido pela USP, portanto é da USP, mantido pelo governo do Estado, e a tese da tal do ajuste fiscal, ou de poupar dinheiro
né, para garantir aquilo que é de interesse dos banqueiros, dos rentistas, dos que vivem dos lucros, ou que vivem não, que acumulam lucros sobre lucros. Enquanto isso, eles não aplicam os recursos, no caso do HU, os recursos que, inclusive, nós enviamos emendas orçamentárias e eles se recusam, não contratam pessoais que estão concursados. Enquanto isso, o hospital está com leitos ociosos e a população não sendo atendida, e isso ocorre em vários hospitais, e vários desses hospitais eu conheço de perto, o de Tatuapé, o de Ermelino Matarazzo e tantos outros hospitais que foram construídos no nosso governo e que o servidor do tempo e que vive uma situação dramática, me relatando. Inclusive, o do Hospital Universitário me pediu um conselheiro da organização popular que eles têm lá, para que eu consiga remover esse óbice, esse obstáculo, para que esses leitos sejam, de fato, colocados à disposição da população na região. Hoje eu tentei ligar para o ministro, mas não consegui, mas amanhã eu vou insistir, para que, de fato, né, pressionem, exijam, tomem uma decisão, para que, pelo menos, aqueles recursos já estão tão escassos, deixem de ser aplicados, como está acontecendo no Hospital Universitário aqui em São Paulo. É isso, Luísa. Assim, o cenário é dramático, que a gente tem visto nas unidades de saúde, o que você denunciou aqui agora, que é a voz dos profissionais de saúde, falta de equipamento de proteção individual, falta de profissionais, e aqui a gente nunca pode esquecer que no ano passado, por uma inconsequência, uma molecagem do governo Bolsonaro, ele rompeu o convênio dos Mais Médicos com Cuba e o Brasil perdeu 10 mil profissionais que estavam trabalhando nas periferias, que estavam trabalhando nos interiores, por um debate ideológico rasteiro, extremista, que ele fez prejudicando a população. Que falta não estão fazendo esses 10 mil médicos cubanos agora na linha de frente para enfrentar o coronavírus? Estão sendo recebidos, aliás, como heróis na Itália, sendo recebidos como heróis na Espanha, sendo recebidos como heróis no mundo todo, e aqui foram atacados, achincalhados por um presidente moleque, um presidente irresponsável, que se comporta como genocida. E a falta de equipamento é algo, assim, básico, não se pode admitir. Está faltando teste, está faltando equipamento, e, ao mesmo tempo, você pega os hospitais privados e os leitos estão sobrando. Então, esse é um momento também, nós entramos com uma ação judicial pelo PSOL, Luísa, nesse sentido de que o SUS requisite os hospitais privados para que se tenha uma fila única. Assim, a vida das pessoas tem que estar acima do lucro de planos de saúde e de redes hospitalares privadas. As vidas têm que ser tratadas de forma igual, não pode ter duas filas. A fila de quem tem dinheiro sobrevive, a fila de quem não tem dinheiro morre, que é o que nós estamos vendo acontecer em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos saiu o dado, as maiores vítimas letais do coronavírus são latinos e negros. Ontem já saiu um dado aqui do Brasil de que os negros têm sido, o coronavírus tem sido mais letal sobre os negros. Obviamente que não por nenhuma razão biológica, tem sido por uma razão social, por uma razão de que estão colocados, submetidos a um atendimento mais precário do que as pessoas mais ricas, do que os brancos no nosso país. Nós tivemos uma ligeira queda aí, o problema da internet com a Luísa Erundina. O pessoal já está trabalhando aqui para que ela possa voltar. Mas vamos seguindo, eu acho que tem um ponto importante, enquanto a Luísa não volta, que é justamente esse debate a respeito da situação da saúde, da saúde pública. Só no ano passado, o Brasil perdeu 9 bilhões de reais de investimento ao SUS por conta do teto de gastos, que é um debate que nós estamos fazendo agora e que precisa ser revogado. Esse é o momento para revogar o teto de gastos. Voltou a transmissão da Luísa aqui. É momento, Luísa, assim, eu queria fazer o gancho logo para você, para que falasse um pouco das iniciativas que você
como deputada federal, a bancada do PSOL e também os partidos de oposição têm tomado, tanto em relação à saúde pública, mas também em relação a medidas sociais de proteção aos mais vulneráveis num momento como esse. Teve a renda básica, que já foi aprovada, a revelia do Bolsonaro, ele tentou capitalizar politicamente, mas ele queria R$200, foi uma conquista da oposição, foi uma proposta da oposição, é ainda insuficiente, de 600 a 1.200. A nossa proposta é que o piso fosse um salário mínimo, mas ainda assim é algo que é necessário para as pessoas. Essa foi uma conquista, foi uma vitória. Queria que você pudesse falar um pouquinho dos projetos que tem levado adiante no debate nacional para trazer melhorias e assistência para os mais pobres. Nós entramos com a bancada do PSOL, com outros partidos do nosso campo, tem entrado com uma quantidade grande de projetos no sentido de resolver as questões ligadas ao desemprego, ligadas ao problema da assistência social, que está completamente deficitária, porque no final de 2019, o então ministro, que cortou 40% dos recursos orçamentários que já eram insuficientes para a assistência social, o que faz com que hoje os municípios e os estados tenham que disponibilizar mais recursos, porque aqueles recursos que viriam do governo federal, eles foram cortados da cidadania, na época, Mar Terra, um decreto, aliás, com uma portaria. E eu entrei com um projeto de decreto legislativo, que é um mecanismo que o legislativo dispõe para anular decisões do executivo, e ainda está para ser votado, mas é para que não só o governo repasse para os municípios e os estados esses 40% de recursos que deixaram de ser, que foram contingenciais, cortados, que poderia estar ajudando nessa fase dramática em que as pessoas têm que ir para ficar em casa, muitas vezes perder o emprego e não ter condições de sobrevivência, e você relatou isso muito bem no nosso artigo, mostrando que existe que as pessoas fiquem em casa, as pessoas não têm em casa, que as pessoas lavem as mãos, tenham higiene, e as pessoas não dispõem desses meios em suas residências. Haja vista, por exemplo, a população de rua. Em São Paulo são 25 mil pessoas nas ruas. E como garantir que a prevenção que é recomendada seja obedecida, mas para quem não dispõe dos meios para fazê-lo, tem que ser assistida, tem que ser ajudada, tem que ser apoiada pelo governo. Isso só se faz com recursos, e recursos destinados e colocados diretamente nas mãos das entidades, das organizações que fazem chegar diretamente. Mas eles estão, a democracia, parte dessas pessoas, sobretudo aquelas que estão entrando no sistema pela primeira vez, não conseguem acessar e ficam indo e voltando, seja para a Caixa, seja para o órgão do governo, em medidas, e não tem resposta. O resultado é que eles têm que ou ir a pé, ou ir de ônibus, gastando aquilo que eles não têm, para ter acesso a um recurso que é, do ponto de vista das necessidades tremendas. Outros projetos dizem respeito exatamente a isso. É garantir que essas pessoas não percam o emprego, que haja um compromisso, uma obrigação dos empresários de garantir que essas pessoas disponham do tempo necessário para se prevenir do vírus, portanto, do coronavírus, mas sem que isso se arrisque a perder o emprego. E tem, por exemplo, o projeto da renda mínima, como você já falou, e tem da tarifa social, de água, de luz e de outros serviços públicos, para que os usuários desses serviços que dispõem de uma renda mínima, ou se não têm renda, sejam, de fato, isentados do pagamento delas, assim como do aluguel, despejo de moradias, enfim, tudo isso tem que ser suspenso ou dispensado dessas pessoas cumprirem esses compromissos, e isso tem uma quantidade enorme de iniciativas legislativas
que têm sido aprovadas com uma certa agilidade, porque o Legislativo, sobretudo a Câmara, tem sido muito ágil, né, no encaminhamento e na aprovação dessas matérias. Agora, o problema é fazer chegar ao Executivo para sanção, que demora em sancionar da população, confrontando as próprias medidas do seu, a crise interna do governo, uma crise fantástica, trágica, que se está vivendo no Brasil. O fato é que as perspectivas são muito pessimistas, a menos que a sociedade civil de exercícios de solidariedade também exercite a pressão política para que os não por exemplo, a emenda constitucional, ou seja, o dispositivo constitucional que estabelece o teto, ele deve ser afastado, pois o governo tentou que as pessoas ficassem 4 meses sem trabalho, sem emprego, e como esse trabalhador não tem renda, não tem reserva, não tem poupança para poder cobrir, por exemplo, um período de 4 meses sem salário, isso beneficia o empregador. O empregador deixa, evidentemente, de ter os antes, mas isso é parte de um esforço comunitário, coletivo, solidário da sociedade inteira para a gente ver se sai dessa tragédia com menos morte possível, com menos vítimas possível. Eu já tenho perdido amigos meus, né, com essa crise profunda por conta de uma sociedade, um governo que não se preparou, né, não destinou, não deu prioridade àquilo que é que mantém as condições básicas de vida e de existência da população, sobretudo a população trabalhadora, e, quem sabe, essa crise, esse sofrimento que está se espalhando por todo o país, sobretudo áreas mais desassistidas, que se saia com uma outra proposta de governo, com uma outra proposta de sociedade, com uma outra proposta de políticas públicas, que, de fato, devolvam para a sociedade o que é tirado dela, sobre os impostos, sem isentar ninguém deles. Quem vive de salário é dos impostos do que os que a gente tem, inclusive aquilo que está previsto na Constituição, não é de que cabe a dimensão social da com os setores que é quem produzem os lucros, sejam de alguma forma mantidos com o papel do Estado, está mostrando que é indispensável. Haja quem Nós estamos com um problema na conexão da Luísa Erundina. Novamente deu uma queda. Vamos ver se a gente consegue fazer voltar aqui na sequência. É um problema na internet, aliás, faz com que a gente coloque novamente o debate da qualidade da internet nesse país, que é um negócio impressionante, uma das mais caras do mundo. Voltamos com a Luísa. Luísa, pode concluir seu raciocínio, que deu uma queda aqui. Então, eu estava dizendo que aquilo que você disse com muita sabedoria, com muita precisão, né, que a situação é mais grave por conta de um Estado omisso, que é delimitado pelos conceitos da privatização generalizada e feito, você privatizar a saúde, privatizar a assistência social, o saneamento básico. É isso que eles estão fazendo, eles estão com um processo de saneamento básico. Você vai pela água,
você vai... Porque hoje metade da população brasileira não dispõe de esgotamento né, nas suas casas, e isso é a população que mora na periferia, que vive, né, do seu esforço familiar, e tudo isso eu acho que é objeto de reflexão nesses tempos de quarentena, nesses tempos de sofrimento insuportável dessa população que sempre paga o preço pelas crises. Nunca o capital é chamado a assumir parte, né, das perdas e do sofrimento da sociedade quando sucedem essas crises. Então, está na hora também de se tomar consciência, de se exigir da cidadania, se exigir dos governos, exigir de todas as pessoas desse país, particularmente aqueles que são os privilegiados, que usufruem da riqueza produzida por aqueles que nunca são beneficiados por essa riqueza, inclusive chamar atenção para 40 milhões de trabalhadores que hoje estão na informalidade, estão no desemprego, né? Estão, portanto, abaixo do nível da pobreza, portanto, entrando no processo de miserabilidade. E o estado de miserabilidade é um estado anti-humano. Então, é preciso cairmos em nós mesmos, exigirmos de um país que é rico em si mesmo, mas não é um país socializado na sua riqueza, a não ser socializado quando se vive uma situação como a de hoje, que quem paga o custo maior por essas crises, que não depende, evidentemente, desse ou daquele, pelo menos em relação ao vírus, né? Mas, de qualquer forma, a falta de condições para enfrentar é responsabilidade do Estado e dos vários níveis de governo que não mantêm uma política pública, né, social para atender aos direitos básicos previstos, inclusive, na legislação, Constituição, nas leis ordinárias, nos direitos humanos em geral. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a todas essas condições para garantir e, lamentavelmente, esses pressupostos estão ausentes do discurso e da ação de governo. Quase sempre isso ocorre, mas com uma gravidade, uma profundidade, uma irresponsabilidade nunca vi hoje. Por isso, a quem está à frente da gestão do Estado, para a gente recuperar a sociedade e o país, para ver de novo se a gente consegue reconquistar estas preciosas do social, que a duras penas foi ao longo de décadas, se não de séculos, como acontece, por exemplo, aos direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, estão sendo todos eles perdidos por força de um compromisso inarredável do governo e das forças de poder no capital, com os lucros, com os rendimentos, com aqueles que sempre usufruem, aqueles que trabalham, mas nunca dividem com eles. Não é aquele que se diz que ele é árbitro do bem comum, ele não arbitra bem comum coisa nenhuma, muito pelo contrário. Esse governo que está aí tem né, pelo capital, pelos ricos, pelos poderosos e por aqueles desfeitos, porque não contam com a força de trabalho, com o vigor, com a saúde e com o tempo que dispunha antes, porque está adoecendo, sem condições de dar conta daquilo que na produção da riqueza, na produção dos lucros, a produção dos privilégios, indefinidamente. Nossa, está na hora de dar um basta, na hora da gente fazer a macropolítica no país, e é isso que está faltando. E, lamentavelmente, as análises que vêm aparecendo a respeito, em relação para o Brasil, em relação a sempre um foco econômico, isso vai representar a situação econômica. Enquanto o social estiver a serviço da economia, não se reverá incerteza
como ocorre, sobretudo no país como o Brasil. É isso, Luísa. Parabéns pela sua coerência, pela sua lucidez num momento tão grave como esse. É o que a gente tem dito. O Bolsonaro se tornou também um problema de saúde pública, né? Um problema com a sua irresponsabilidade, com a sua inconsequência, com a sua falta de capacidade de liderar o país num momento de guerra sanitária, num momento tão grave como esse. E acho que nós temos apontado qual é o caminho enquanto oposição, enquanto esquerda, nos debates no Congresso Nacional, ao mesmo tempo, dito que o Bolsonaro não tem mais condição de continuar à frente do Brasil. Por isso temos dito fora Bolsonaro, assinamos juntos um manifesto, que, aliás, está aberto para assinatura de todos no site www.acaboubolsonaro.com.br. Entrem lá e assinem também um manifesto exigindo a saída dele, assinado por mais de 60 parlamentares, por lideranças políticas de 7 partidos no Brasil, dizendo que não dá mais para o Bolsonaro continuar. E, ao mesmo tempo, a nossa preocupação profunda com o povo que está mais sofrendo, com o povo que está na ponta. Eu estava comentando com a Luísa mais cedo, muita gente viu nas nossas redes sociais também mais cedo. Hoje eu tive de manhã em Paraisópolis. Eu só tenho quebrado a quarentena para participar dessa campanha do Fundo de Solidariedade que o MTST tem feito, distribuindo cestas básicas, materiais de higiene, em 11 estados do Brasil, e hoje eu fui lá para Paraisópolis ver a situação da turma, e é devastador, E o Bolsonaro, ele usa o desespero das pessoas para propagar mentira. Então, é claro que nem todos têm condição de fazer quarentena, ficar em casa e ao mesmo tempo, botar comida na mesa, se não tiver um apoio de política pública e do governo. Esse é o debate. A questão é que não pode ser colocada uma opção para as pessoas entre morrer de coronavírus, ir para a rua e morrer de coronavírus, ou ficar em casa e morrer de fome. Não são só essas duas opções para o povo brasileiro. Esse é o debate que nós precisamos fazer, né? Então, o que eles têm colocado é como se, enfim, isentando a responsabilidade do governo, do Estado, e dizer, é cada um por si. E não é assim, não. Por isso que a gente tem exigido medidas, a gente conquistou uma renda básica e também temos praticado solidariedade, dando exemplo, dando gesto nessa campanha. Aliás, está passando aí nos comentários o site da Vaquinha, quem puder contribuir, é muito importante para ajudar num momento como esse. E, sobretudo, você citou, Luísa, na tua fala, a situação do povo de rua. Eu tive com o padre Júlio Lancelotti há 2 semanas atrás, vamos estar de novo nessa semana, distribuindo alimento lá para o povo de rua, e a situação é assim, alarmante, né? Sem uma iniciativa própria. Nós temos exigido, aliás, montamos uma campanha para que a rede hoteleira, a prefeitura, requisite quartos de hotel para abrigar a população de rua durante a crise. A rede hoteleira está parada. Mais que isso, a rede hoteleira está buscando, com pires na mão, ajuda do poder público, salvação, para não ter uma quebradeira. Tem que ter uma contrapartida social de destinar os quartos de hotel para a população de rua ficar abrigada. Até porque não dá para fazer quarentena se não tem casa. Esses são alguns debates que nós temos buscado travar, junto com a prática da solidariedade, seja através de campanhas de distribuição, seja através da defesa de propostas como você, Luísa, a bancada do PSOL e vários parlamentares de muita luta têm feito nesse momento. Luísa, minha querida companheira, eu queria te agradecer do fundo do coração, né, por ter disponibilizado o teu tempo para a gente bater um papo aqui. Eu sei que é essa coisa da tecnologia, de receber o link para entrar. Queria agradecer também ao Camilo, da equipe da Luísa, que ajudou aí nesse processo de conexão, aos nossos companheiros da comunicação do MTST, ao Josué, que deu uma força nisso, a todo o pessoal, para que a gente pudesse ter esse bate-papo, desejar para todo mundo que está nos assistindo agora até o final uma feliz Páscoa, com muita prosperidade, com muita solidariedade, mesmo em tempos de quarentena. E para você também, minha companheira Luísa, se cuide, nós precisamos muito de você, se cuide, você está no grupo de risco, então fique em casa como tem ficado,
e uma excelente Páscoa para você, minha companheira. Mas o mais difícil que está sendo nessa quarentena é exatamente a impotência diante de uma realidade que precisaria que a gente estivesse juntos para ajudar no que a gente pudesse a essa população. Mas, antes de qualquer coisa, temos que seguir a orientação dos especialistas, porque, sobretudo, eu, que faço parte do grupo de risco, e, quem sabe, eu preciso ainda de algum tempo para ver esse mundo diferente que a gente possa construir depois dessa tragédia. Que a Páscoa, como a própria celebração já sugere, é a ressurreição. Saia desse quadro, né, terrível, esse quadro de terror, a gente saia dele renovados, né, ressuscitados, né, na nossa esperança, nos nossos compromissos de construir um mundo mais fraterno, mais humano, mais justo, em que todos tenham assegurado o seu direito à vida, o seu direito à dignidade, o seu direito como ser humano. Vamos em frente. Também é um prazer, Guilherme, estar aqui com você, e, sem dúvida nenhuma, isso me fortalece, isso me anima, isso me dá paciência para aguentar esse período em que eu não esteja aí junto de você, na periferia, com o nosso povo, porque a solução está lá. A solução não está nos palácios, nos centros de poder. A revolução solidária já está se dando. O povo, a vida toda, né? Então, eu dizia isso, que tem a solução, e já está vivendo, eles mesmos, o processo de solidariedade. Nós, pobres, a vida toda, os vizinhos, né, se ajudam, dividem o pouco que tem, é um pouco da nossa cultura, e a solidariedade como modelo de sociedade vai vir. A gente precisa estar junto deles, organizando essa possível poder que ela ocupe os espaços de poder na sociedade para que implante essa revolução da solidariedade, que é essa que você está propondo. Um grande abraço aos internautas que nos deram a honra ouvir, nos assistir nesse tempo precioso, que ajuda, em alguma medida, a nós que não temos outros meios, senão os poucos meios de que a tecnologia nos oferece, para nos colocarmos à disposição da busca de saídas para esse momento trágico da vida do nosso país. Grande abraço, feliz, e esperança sempre, a esperança revolucionária, porque ela não tem lutando, nos mantém acreditando que é possível dar o mundo. É isso aí. Obrigada. Obrigado, Luísa. Grande abraço para você, minha irmã, e termino com isso que você falou. A esperança é revolucionária. Então vamos esperançar, igual sugeriu Paulo Freire para nós. Obrigado, Luísa. Muito bom falar contigo nessa noite. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Prazer, Paulo Grande abraço. Freire. Prazer.